Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. O que nos vem em mente quando falamos de submissão? Será que nos damos conta do quanto nos tornamos submissos? Do quanto abrimos mão deliberadamente da nossa liberdade? No século XVI, o jovem Etienne de la Boétie levantou uma série de questões que ainda hoje ecoam na nossa maneira de viver. O tirano pode estar em um sistema político, mas também em uma droga, uma tradição, um modismo, um mentor. Mas por que nos submetemos? Por que um consegue mandar em milhões? Servidões voluntárias e involuntárias, a quem nos entregamos depois de conquistar a liberdade? Tema desta série do Café Filosófico. Se acaso hoje nascesse um povo completamente novo, que não estivesse acostumado à sujeição, nem soubesse o que é liberdade, que ignorasse tudo sobre uma e outra coisa, incluindo os nomes. E se lhe fosse dado a escolher entre o ser sujeito ou viver a liberdade, qual seria a escolha desse povo? A pergunta que dá origem a este café filosófico, ela foi feita por um jovem de 18 anos, Etienne de la Boétie. A proposta dele é a pergunta sobre o que nos seduz na servidão. Etienne de la Boétie escreveu várias pequenas obras e poemas, mas a mais importante é esta, Discurso da Servidão Voluntária, subtítulo da primeira publicação, Contra um só. Montaigne foi amigo muito próximo de Etienne de la Boétie, sentiu sua morte brutalmente, e nós temos textos tocantes do Montaigne sobre Etienne. Um deles é a carta em que ele escreve ao pai, e ao final da carta ele diz: aos 32 anos, 9 meses e 17 dias, ele faleceu e se apagou a luz que me iluminava. Toda a história e toda a obra escrita tem historicidade. No caso, temos que lembrar que o momento que ele escreve o livro é de grande avanço do poder real. E aí é que eu vou começar a fazer as relações com hoje. Francisco I, rei Valois-Angoulême, que vai governar até 1547, o rei modelo da França renascentista, o rei que amparou Leonardo da Vinci no leito de morte, estava avançando sobre as liberdades regionais. E o principal elemento que vai levar a uma rebelião na região de Etienne de la Boétie é o avanço da unificação sobre o imposto do sal, chamado gabela, um imposto muito pesado sobre um produto essencial. Porque o rei queria estender este imposto, criar uma espécie de sal CPMF, um sal PF, sobre toda a França. E houve resistências. 2 panos de fundo, então, na nossa reflexão. O primeiro, a ascensão do poder real. E o segundo, o aumento de choques polares entre católicos e huguenotes, ou seja, católicos e calvinistas franceses. Etienne faleceu antes de ver o ponto máximo desse choque, que foi a noite de São Bartolomeu, um massacre de protestantes na França, e Etienne viu o início deste processo, polarização, e ele, neste momento, tenta atuar como diplomata entre os dois lados, cada vez mais afastados. Polarização, pensaria Etienne, esvazia o debate, some a gradação. Porque a pessoa que polariza, e nós vemos isso hoje no Brasil, não admite o cinza, apenas o preto e o branco, e não pensa mais, apenas adjetiva. Apenas joga sobre o outro: você é adepto disso, você é um ladrão, você é adepto disso, você é das elites brancas. A polarização política é um defeito grave, é um ataque à ideia da reflexão e do raciocínio. Ela qualifica, ela grita, ela pensa pouco, ela julga. E se vocês querem ver o risco da polarização política, lembrem que o país hoje mais polarizado se chama Síria, e a Síria está expulsando toda a sua população, que se joga no mar para fugir de um país que não conseguiu resolver seus problemas de polarização. Polarização não significa que a gente não possa ter opinião divergente, que é muito bom, mas que ninguém mais escuta ninguém. Boétie detestava essa polarização. Sem dúvida, ele influencia mais do que tudo seu amigo Montaigne, que morreria tão mais avançado em idade do que ele, mas sempre presente,
com esse método de argumentação clássico, com esse recurso que Etienne usa de nunca citar um rei contemporâneo, jamais falar da política da França, sempre falar de Júlio César, de Alexandre, de Xenofonte, que é mais seguro para ele. O poder subversivo dessa obra, muito pequena e muito fácil de ler, é a contradição do título: servidão voluntária. Não servidão imposta, não servidão dominadora contra a minha vontade, não ditadura excludente, mas servidão voluntária. Porque Etienne resolveu trabalhar a minha servidão, a minha escolha em servir, a minha entrega ao tirano, a minha capacidade de abrir mão da minha autonomia, não apenas a tradicional tirania. Não que ele esteja muito distante, mas separado por alguns anos da publicação da obra de Maquiavel, Maquiavel trabalhou mais o príncipe e os jogos da política. Etienne se preocupa com o fato por que é que as pessoas obedecem. Por que que elas abrem mão da capacidade de decidir? Para Etienne, os governantes, que ele chama simpaticamente de tiranos ou mestres, chegam ao poder por 3 vias: eleição, violência ou sucessão. Mas a questão central: por que um manda em milhões? Não é possível explicar apenas pela força, já que nem Francisco I e nem outros, neste caso, deram um golpe. Eles estão à frente de uma linha regular de poder. Deve haver algo mais nessa lógica de dominação. E Etienne encontra nessa contradição. Não é apenas o fato de alguém perder a liberdade que caracteriza a liberdade, mas é o fato de ganhar o controle. Etienne pega o lado positivo de receber o controle, porque alguém que abre mão da liberdade ganha a servidão. E aqui ele dá uma pista terrível para todos nós. A servidão pode ser uma zona mais confortável do que a liberdade. Temos mais prazer na submissão do que prazer na liberdade. Este é o X da questão. Ele não analisa o que se perde, ele analisa o que se entrega e o que se ganha. Ele inverte a política e trata do súdito e não do governante, ainda que ele fale do governante. Ao inverter a política, Etienne de la Boétie inverte uma pergunta polar e passa a pensar o que significa essa entrega. 4 séculos antes de Sartre, ele anuncia o medo da liberdade. 4 séculos antes de Sartre, ele anuncia a resistência social, psicológica e histórica à autonomia. A autonomia incomoda. A liberdade não traz necessariamente a felicidade. A liberdade que nós defendemos, gostamos e nos entusiasmamos, a liberdade que os professores em geral proclamam nas universidades, mais proclamam do que praticam, não traz a felicidade. E uma chave discreta da obra está numa fala de Odisseus, ou seja, Ulisses para nós, tirada do canto 2 da Ilíada, que ele coloca como epígrafe da obra. Ulisses diz aos gregos rebelados nas praias de Ílion, de Troia: não é bom ter vários senhores. Uma coisa maravilhosa, mas ele acrescenta: um só seja o senhor, um só seja o rei. Lamento, Etienne, por que Ulisses não parou na primeira frase? Ele lamenta porque Ulisses, Odisseu, é o seu herói. Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.